Olá, sou a Karine dos Santos, aluna do curso técnico em Química da Escola Simol, e juntamente com a minha colega Isabelle Miller, ambas da cidade de Três Coroas, iremos apresentar o projeto intitulado Escumol, um sabão criado como alternativa para a utilização da escuma de caixas de gordura, orientado pela professora Andriele Leitenberger. O tema do nosso projeto de pesquisa resume-se à requalificação dos materiais lipídicos, que é a escuma, presente em caixas de gorduras residenciais, como matéria-prima de um sabão para uso doméstico. Tendo em vista que o descarte incorreto da escuma, bem como a sua passagem direta para o esgoto, pode gerar diversos problemas no cotidiano da comunidade, no meio ambiente, principalmente nas estações de tratamento de efluentes, A problemática desse projeto resume-se a como a reutilização da escuma presente em caixas de gorduras residenciais na criação de um sabão poderia solucionar os problemas gerados por esse resíduo. o tratamento de efluentes no esgoto não é um assunto comentado no cotidiano, apesar de ser essencial para a vida das comunidades. Entretanto, o que é um fato desconhecido para diversas pessoas é a sua contribuição na geração de problemas, porque não descartam ou descartam esse resíduo de forma incorreta. Isso afeta as estações de tratamento de esgoto e o próprio cotidiano da vida familiar, porque pode gerar entupimento de canos e tubulações nas residências. As caixas de gordura foram criadas para dificultar a chegada de óleos e graxas às estações coletoras, mas quando esses retentores não são limpos com cuidado ou não são limpos, podem gerar a chegada dos resíduos às estações. Nas estações de tratamento de esgoto, conhecida como ETs, pode gerar extravasamentos e transbordamentos, aderência aos equipamentos de tratamento, a geração de odores e a inibição de processos biológicos, por conseguinte demandando mais tempo ao tratamento de água e a compra de novos equipamentos. Dessa maneira, em observância aos problemas que a escuma pode causar, é necessário que ela seja reaproveitada como matéria-prima na criação de um sabão. Com a requalificação da escuma, ela não será mais vista como um resíduo, mas sim como uma matéria-prima sustentável, diminuindo os impactos ambientais anteriormente causados, como as degradações microbiológicas em aterros sanitários. Assim, ao observar a geração de um resíduo, houve convergência com a química verde, que preocupa-se com as problemáticas existentes nos meios social e ambiental, procurando reduzi-las ou solucioná-las. Nesse sentido, a escuma cumpre com dois princípios. É uma matéria-prima renovável, visto que é gerada no cotidiano, e também é um resíduo a ser diminuído, resultante do tratamento preliminar de água residuária. Quanto às hipóteses existentes que a não manutenção das caixas de gordura, bem como a sua não utilização, promovem problemas em éticos e ambientais. Outra hipótese seria de que nas caixas de gordura são encontrados resíduos oleaginosos de origem animal e vegetal, bem como tensoativos. O objetivo geral do projeto é criar um sabão para limpeza doméstica utilizando os resíduos presentes na caixa de gordura de uma pia de cozinha residencial, de modo que não gerem mais problemas no meio ambiente e no meio social. Os objetivos específicos são salientar as consequências geradas pelo descarte incorreto ou inexistente da escuma em relação ao meio ambiente, ao cotidiano da comunidade e no tratamento de água residuária. Expor a inconsciência social sobre o assunto por meio de uma pesquisa de campo, comprovando como vetor as consequências geradas pela escuma. Em relação à fundamentação teórica, vale ressaltar que, dentre todos os resíduos agroindustriais existentes, um que vem ganhando muito destaque é a escuma. Escuma é o nome dado a toda a matéria graxa presente dentro da caixa de gordura, que alguns conhecem como graxeira. Atualmente, essa matéria é compreendida como um resíduo e por isso ela é descartada. Nos retentores de gordura, a escuma se forma pelo processo de flotação natural, visto que a água residuária escoa por um filtro de forma que a gordura encontra-se na parte superior da caixa por possuir menor densidade, enquanto a água encaminha-se para o esgoto. A limpeza dessa caixa de gordura deve ser feita removendo a camada sobrenadante e encaminhando a parte sólida embalada juntamente com o lixo doméstico, enquanto a parte líquida, que são os óleos, devem ser levados a postos de coleta. Caso essa limpeza não ocorra, a escuma encaminha-se para o sistema de esgoto e chega até as estações de tratamento de esgoto. Nesse local, ela pode causar diversos inconvenientes, como a ineficácia do sistema ou um rendimento mais baixo. Além disso, a escuma pode gerar problemas no próprio meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação do solo e início de processos biológicos. Ao observar a escuma, pensou-se em requalificá-la em um sabão, já que esse é constituído por dois reagentes, um reagente gorduroso e um reagente alcalino, que é uma base. Ao misturá-los, acontece o que se conhece por reação de saponificação, que forma um sabão. Passando para a metodologia do presente estudo, podemos dizer que ela se divide em uma parte teórica, uma exploratória e uma experimental. A parte teórica refere-se ao conteúdo pesquisado na revisão da literatura. Já a parte exploratória refere-se a uma pesquisa de campo desenvolvida com a finalidade de entender e quantificar a relação da sociedade civil com a escuma e seu tratamento. E por fim, a parte experimental se refere a todo o processo de criação do sabão e as análises posteriores desse. Vale ressaltar que, com o passar da pandemia, foram desenvolvidas duas metodologias, uma caseira, na residência de uma das integrantes, e uma no laboratório de química do CIMOL. Por conta dos resultados obtidos, falaremos apenas sobre a metodologia caseira.
Para a criação do sabão caseiro, os resíduos da caixa de gordura foram coletados de diversas residências da cidade de Três Coroas com um pote plástico de 2 litros. O resíduo foi submetido a aquecimento em um fogão e uma panela de inox com tampa. Após o aquecimento, a escuma foi filtrada para que se obtivesse o óleo com uma escumadeira. O óleo obtido foi aferido com um copo medidor e apresentou cerca de 600 ml. Ao mesmo tempo, dissolveu-se em um balde de 2 litros 200 gramas de hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica, com água fervida. O próximo passo foi misturar os dois reagentes sob a agitação constante de uma colher de pau. Adicionou-se 120 ml de essência de eucalipto, com o fim de reduzir o odor característico do resíduo original, e meio limão espremido, que contém ácido cítrico, com o objetivo de neutralizar a ação do álcali forte. Também foi adicionada uma pequena quantidade de sabão em pó para aumentar o poder espumante do sabão. A mistura foi transferida para uma forma de silicone para que o sabão passasse pelo processo de cura. Após 5 dias, o sabão foi desenformado e cortado para que completasse a sua secagem de forma eficiente. As análises realizadas foram uma análise de pH e uma titulação da quantidade de hidróxido de sódio presente no sabão. Além do sabão caseiro, também foram utilizados outros 2 sabões comercializados e padronizados a fim de comparação. O preparo da amostra de ambas as análises foi muito similar. Cortou-se o sabão em pequenos pedaços e pesou-se 1 grama na balança analítica com uma espátula e um vidro de relógio. Após isso, dissolveu-se em cerca de 100 ml de água, medidos com uma proveta, com agitação de bastão de vidro e um becker de 250 ml. O pH foi aferido com uma fita de pH universal. Para a titulação, dividiu-se o sabão diluído em água em 3 porções de 33,3 ml em 3 Erlenmeyers de 125 ml. A volumetria foi montada com uma bureta calibrada de 25 ml e um suporte universal com agarradores. A bureta foi preenchida com uma solução de ácido clorídrico 0,1 molar e pingou-se uma gota de fenolftaleína em cada Erlenmeyer. Deu-se início à titulação até que a coloração da solução atingisse um tom de rosa bebê pendendo para o branco. Ainda dentro da metodologia, é importante ressaltar que a pesquisa de campo foi feita via Google Forms e o público-alvo foi a sociedade civil e a comunidade. Foram 10 perguntas que faziam menção à posse da caixa de gordura na residência dos cidadãos, se esses tinham conhecimento sobre a função da caixa de gordura e a sua manutenção, sobre o resíduo presente dentro dela e as consequências que ele poderia causar, e se algum inconveniente com a caixa de gordura já havia sido acometido sobre os indivíduos. Em relação aos resultados do projeto até o momento, podemos dizer que a performance do sabão obtido foi muito satisfatória. Como podemos ver aqui, ele apresenta uma coloração esbranquiçada, bem diferente do resíduo original. Além disso, o aroma é completamente diferente da escuma, o que significa que a quantidade de essência foi fundamental. Os resultados das análises mostraram que o pH aferido no sabão caseiro foi o mesmo dos outros 2 sabões de tipo comercial e foi igual a 14. A volumetria evidenciou que a quantidade de soda cáustica presente no sabão caseiro é de 0,13 molar, enquanto a dos outros 2 sabões é de 0,013 e 0,02 molar, sendo um pouco mais elevada. A pesquisa de campo trouxe considerações importantes para o projeto após a obtenção de 78 respostas. A maior parte da comunidade possui retentor em sua residência. Contudo, apesar de possuir a caixa de gordura e reconhecer a necessidade de sua manutenção, a maioria das pessoas não realiza a limpeza do dispositivo ou não sabe qual é o descarte correto, visto que a segunda maior parcela de respostas foi em simplesmente descartar o resíduo no lixo. A maior parte dos indivíduos sabe o que é e qual é a função da caixa de gordura, mas não compreende o resíduo presente dentro dela e nem as consequências de um descarte incorreto desse. Sob essa ótica, pode-se afirmar que grande parte dos problemas causados pela escuma são fruto da inconsciência social sobre essa matéria graxa. Ao serem questionados sobre algum inconveniente causados pelo retentor de gordura ou pela ausência dele, a resposta majoritária foi negativa. Entretanto, as respostas positivas se dividiram entre extravasamentos, entupimento de canos e infiltrações, comprovando os dados anteriormente levantados pela literatura. Nesse sentido, gostaríamos de dar relevância a uma resposta em particular que dizia que, por não possuir o retentor de gordura, sofria com canos entupidos e o estouramento deles e também com o extravasamento da gordura. Assim, evidencia-se o quanto a caixa de gordura e o descarte correto da escuma são necessários. Sobre as considerações finais, podemos acrescentar que ainda faltam muitas análises a serem realizadas, como poder emulgente, poder espumante, análise sensorial, desgaste e teste de resistência. A metodologia caseira já foi reproduzida em laboratório, como podemos ver aqui. Porém, por falta de análise, preferimos dar ênfase à primeira, pois o sentido principal do projeto é que a escuma possa ser requalificada por todos e assim se torne uma matéria-prima sustentável. Muito obrigada pela atenção e compreensão de todos.